Vejamos então como tratar os valores ausentes em nosso conjunto de dados. Nós vamos adotar uma estratégia para cada uma dessas variáveis que apresentaram valores ausentes. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco variáveis. Então veja que aqui eu tenho o título com variável e o nome da variável. Tenho as estratégias de tratamento. Depois a próxima variável e assim sucessivamente. Normalmente, quando você tem que tratar valores ausentes, você precisa fazer a distinção entre variáveis numéricas e categóricas, porque as técnicas são completamente diferentes. Nesse exemplo, eu tenho apenas uma variável numérica com valores ausentes, que é a variável experience. As outras quatro variáveis que têm valores ausentes são variáveis categóricas. E aí nós vamos tratando agora cada uma delas. Vamos começar com a variável que indica a especialização da formação, da graduação daquele candidato. Então, pois bem, primeiro passo, é claro, visualizar os valores ausentes especificamente para esta variável. Como é uma variável categórica, o que eu faço? Utilizo o countPlot. Eu então chamo newDF. Eu preencho valores NA com o termo NaN, que é not a number. Coloco a variável no eixo X, o restante é tudo formatação do gráfico. Só para que possamos visualizar o gráfico da melhor forma possível, e aí está. O que nós observamos? Que o STEM, que é exatamente o conjunto de disciplinas na área de exatas, não é? Só que é uma sigla em inglês, é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, compreende a maioria dos registros. Mas eu tenho NaN aqui na coluna verde. Bom, nós temos diversas possibilidades para tratar valores ausentes, ok? E o pior de tudo é que talvez todas as estratégias estejam adequadas. Então, no final das contas, vai ser uma escolha do profissional de análise de dados. E como você faz uma boa escolha? Adquirindo experiência prévia. Quanto mais experiência você tem, melhor serão as suas escolhas. Não é assim que funciona também na vida real? Pois bem, a mesma coisa aqui. Por isso que é importante trabalhar em projetos tanto quanto possível, principalmente aqui com a minha ajuda, guiando você ao longo de todas as tarefas. Bom, o que nós vamos fazer? Eu vou executar aqui esta célula e vamos observar. Primeiro, eu calculei o total de valores ausentes na variável que estamos analisando. Então, ela tem 2.813 valores ausentes. Veja que é exatamente a coluna verde aqui no gráfico. Só que eu fiz uma associação. Nesses registros, aonde o valor é ausente nesta variável, como está a proporção na variável Education Level? Eu vou repetir, eu sei que não é trivial. Eu estou analisando a variável que indica a especialização, que é o Major, ok? Eu tenho 2.813 registros com valores ausentes. Pois bem, dentre esses valores ausentes, como está a proporção da variável Education Level? Aí aparece aqui o resumo para você. Então, nas linhas, cada linha é o dado de um candidato, não é isso? É uma observação de um candidato. Dentre os candidatos, 2.813 não tem informação sobre o Major. Está valor ausente. Entre esse grupo, nós temos na Education Level, High School, outro NaN, Primary School, Graduate Masters. Compreendeu a associação? E por que eu fiz essa associação? Aqui está. Dentre os registros com valores ausentes, vemos a proporção na variável Education Level. Preencheremos os valores NA da variável Major com non-degree, aonde eu tiver o Education Level igual a High School e também Primary School. Por que fazemos isso? Veja que é lógico, ok? Só você pensar junto comigo. Se uma pessoa, um candidato, ele tem como nível de educação High School, que é o segundo grau, né? O segundo grau na minha época, agora é ensino médio, não é isso? Quando eu era garoto, que eu estudei, era na verdade segundo grau. Agora é ensino médio. Pois bem, dentre aqueles que têm o valor ausente na Major Discipline, eles têm como nível de educação High School. Então eu pergunto para você, ele pode ter alguma especialização em graduação? Claro que não, ele não tem graduação. O nível dele é High School, que é o ensino médio. Mesma coisa para o Primary School. Então, se o candidato escreveu lá, olha, meu nível de formação educacional é segundo grau, ensino médio, não é? Para ser bem atual. Meu nível de formação é ensino médio. Logo, ele não tem especialização em graduação. O Major é especialização em graduação. Então, eu vou colocar o quê? Non-degree. Vou colocar o nome em inglês só para poder manter o padrão que eu já tenho, claro, na variável, já que ela está toda com os termos em inglês. Então, non-degree é não tem graduação, porque ele já indicou que ele tem high school. A mesma coisa para o primary school.
Se ele só tem escola primária, que seria o ensino fundamental no Brasil, ele não pode ter a major. Observe que é uma sacada puramente de análise de negócio. Está todo mundo preocupado em aprender o parâmetro da função para criar o gráfico em Python. Mas quantos estão dispostos a aprender isso aqui que eu estou ensinando agora para você? Porque isso aqui é que faz a diferença. O parâmetro em Python, você consulta a documentação, está lá o parâmetro. Daqui a pouco, talvez, numa outra versão, nem parâmetro mais você vai encontrar. Só que isso aqui é o conhecimento do profissional. Se tiver difícil visualizar, coloque no papel. Pegue um pedaço de papel, escreva. O que é o major? É especialização em graduação. Se a pessoa tem nível de educação segundo grau, ela não pode ter major. Logo, eu vou colocar non-degree. E ainda aproveito também e filtro aonde o education level foi igual a NA. Pronto, com isso, o que eu estou fazendo? Crio um índice, exatamente com esses elementos. Vamos ver o comprimento do índice, 2785. Perfeito. O que eu faço agora? Eu vou filtrar o meu NewDF pela Major Discipline e vou buscar apenas os registros com esse índice, que tem essa regra que nós determinamos aqui. Vou, inclusive, aqui revisar mais uma vez. Esse comando pode parecer meio monstruoso num primeiro momento, mas é simples. Observe, eu pego o NewDF, vou até colocar aqui no finalzinho, só você colocar um Enter aqui no final da linha, porque aí a barra de rolagem do Jupyter Notebook não atrapalha. Pronto, agora vai ficar bem mais fácil fazer a leitura. NewDF é meu data frame. Eu vou filtrar, então eu abro colchetes. Quais são as regras para aplicar o filtro? Primeiro, o Major Discipline tem que ser NA. E, veja que eu tenho o E comercial. O Education Level tem que ser igual a High School, ou, isso aqui é o OU da lógica, ok? Que é o pipe. Ou o Education Level tem que ser NA, ou o Education Level tem que ser Primary School. Eu vou obter esse filtro, vou converter isso no índice e coloco em NaN Index. Pronto, agora é simplesmente aplicar o índice e então fazer a imputação do valor ausente. Veja que eu estou fazendo a imputação do valor ausente baseado em um critério. Você tem que documentar esse critério, não esqueça, para justificar depois para os tomadores de decisão, se isso for o caso. Executa e agora vamos verificar o resultado. Veja que inicialmente nós tínhamos 2.813 registros com valores ausentes, certo? Aplicamos a nossa estratégia de imputação. Isso aqui é imputação. Eu estou preenchendo o valor ausente com o valor com base em uma regra. Só que sobraram ainda 28 registros com valores ausentes. Por quê e como resolver é o que eu vou mostrar no próximo vídeo. Até lá!